Glória a Deus. Boa noite, amados. Graça e paz. O Senhor é bom. Ele é bom. Aleluia. Curva a tua cabeça, fecha teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito se movendo entre nós. Obrigado, Senhor, pela tua unção derramada nesse lugar. Obrigado, sim, Senhor, pelo teu Espírito nos ajudando a entender, compreender as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, porque foi o Senhor que inspirou para que ela fosse escrita. E que o Senhor possa nos inspirar hoje para que nós possamos compreender como está escrito. Como está escrito, pois se nós compreendermos como está escrito, nós encontraremos vida para nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra garante que ao conhecermos a verdade ela nos liberta. E eu creio, Pai, que essa noite será uma noite de libertação. Eu creio, Pai, que nessa noite será uma noite de pessoas libertas. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de engano e tudo aquilo que tem tentado atrapalhar o aprendizado, o conhecimento da verdade. Eu dou uma ordem, batendo em retirada agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Quantos estão com expectativas? Aleluia, que bom que você está aqui, amados. E isso para mim traz uma mensagem, que você está desejoso, que você está querendo buscar mais do Senhor. Amém? E quantos sabem que o Senhor, ao ser buscado, Ele é encontrado? Amém? Nós possamos nessa noite encontrar o Senhor. Ele é a palavra. Amém? E ao buscarmos a palavra, o conhecimento da palavra, nós vamos conhecendo mais de Deus. Então hoje nós vamos dar continuidade sobre esse tema maravilhoso. Hoje, se eu tivesse que dar um título para a mensagem de hoje, era Designados para Frutificar. Amém? Designados para frutificar. Então, amados, nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz a respeito do fruto do Espírito. Amém? Eu acredito que todos já entenderam, né, que é o fruto do Espírito e com as suas características. O que é que isso me diz? Me diz que nós não devemos escolher entre uma coisa ou outra. Nós temos que corresponder a tudo aquilo que está escrito, né? Os 9 dons lá, nós precisamos sim frutificar em todas essas 9 áreas mesmo no Espírito. Amém? E hoje eu quero falar um pouco, nós já tivemos 2 cultos falando sobre a necessidade, mas hoje ainda estaremos falando sobre essa designação de Deus, né? Deus nos designou para um propósito. Amém? E esse propósito, amados, é dar fruto, produzir fruto. Amém? E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo rapidamente lá em João capítulo 15, no versículo de número 16. João 15, 16. Eu falei que hoje talvez fosse noite de sacudir algumas árvores aqui, para ver se já caía alguns frutos, amém? O Senhor vai nos chacoalhar essa noite com a palavra. O Senhor, Ele vai começar mesmo a nos sacudir nessa noite, porque, amados, eu creio plenamente sobre a seriedade que é esse assunto, amém? Não sei quantos aqui já têm se dado conta da seriedade desse assunto. E uma das coisas, amados, que eu quero compartilhar com você mesmo hoje, nessa noite, é que o estar em Cristo nos responsabiliza sobre isso. Amém? Eu ouvi uma frase, eu não sei de quem foi, mas eu não me lembro agora. Eu gosto às vezes de dar o crédito a quem falou, mas eu confesso que eu não me lembro. Mas eu ouvi essa frase que as religiões, né, todo mundo quer, porque as religiões não cobram nada de ninguém. Elas escravizam, por isso elas nem cobram mais. Mas estar em Cristo cobra, né? O Evangelho cobra uma mudança, uma transformação. Eu me alegro com você que está aqui hoje, porque eu creio que você está buscando uma transformação para a sua vida. Amém? Sabe, amados, nós precisamos crer o que a palavra diz, porque Deus, Ele quer, Ele espera, né, que de nós venha a sair frutos. Amém? Em João 15, 16, eu vou ler na NVT, diz assim: vocês não me escolheram,
Eu os escolhi. Eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. Aleluia. Diga: receber tudo do Pai está condicionado ao fruto que eu vou gerar. Aqui Jesus deixou claro, amados, para que vocês vão e dê fruto. Para quê? Para que vocês, ao darem fruto, tudo o que vocês pedirem ao Pai, Ele vai conceder. Amém? Então, amados, aqui Jesus, Ele falando com os seus discípulos, Ele diz: olha, não foi vocês que me escolheram, foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi vocês e eu envio vocês para que vocês vá e deem frutos. Amém? E não é um fruto de vez em quando, não é um fruto que dá uma vez e para, é um fruto que vai durar. Amém? Fala comigo: frutos duradouros. Aleluia, oh glória a Deus. Então, amados, é o que nós vemos claramente aqui sobre essa designação de Jesus para com os seus discípulos. Tem algum discípulo de Jesus aqui? Aleluia. E o que nós temos visto, amados, é que algumas pessoas acham que elas entenderam essa questão aqui, mas ele diz, que a palavra diz que tem que dar fruto, mas algumas pessoas estão se esquivando no frutificar. Não sei qual é o motivo, a questão é que tem alguns que deixam de frutificar, porque se não fosse assim a palavra não diria. Amém? E há um perigo em não frutificar, há um perigo de não darmos frutos. Nós vamos ver hoje, à luz das Escrituras, eu vou falar sobre o perigo de não frutificar, eu vou falar da importância também de frutificar, porque nós já vimos aqui na semana passada que a árvore, ela será conhecida pelo fruto. Fala comigo: a árvore será conhecida pelo fruto. Não estranha, amados, há fato da gente pedir para você repetir. Nós estamos num culto de ensino e isso faz parte da didática mesmo do aprendizado, amém? Quando você vai falando, você vai repetindo, a gente vai aprendendo, vai, entronizando algumas coisas dentro de nós. E a palavra do Senhor deixa bem claro que conhece-se a árvore pelo fruto. Aleluia. Mas eu acredito que tem algumas árvores que estão querendo ficar no anonimato. Tá bom, já que é conhecido pelo fruto, eu não vou frutificar e ninguém vai me conhecer. Eu já orei aqui, amados, eu repreendo mesmo toda doutrina de demônios, todo espírito de engano, porque existe doutrinas de demônios hoje pregando, dizendo que você não precisa frutificar. Não fala exatamente com essas palavras, mas modifica um pouquinho e continua ensinando isso. E tem muita gente indo por essa pegada. Mas, amados, nós vamos ver aqui o perigo das árvores que não têm fruto. E para isso eu queria que você abrisse comigo lá em Mateus capítulo 7, no versículo de número 19. Por que eu falo, amados? Eu não sei se alguém aqui já ouviu pessoas pregando a respeito desse tema e querendo romantizar a coisa. Mas quantos creem que a palavra é clara? Amém? Quantos creem que na palavra não há trevas? Sim ou não? Não tem, amados. Então não adianta a gente caçar a rodeio, não adianta a gente querer fazer um arrumadinho para tentar agradar alguns que querem continuar da sua forma. Fruto do Espírito é um assunto muito sério. Amém? E aqui em Mateus capítulo 7, versículo de número 19, olha o que nós vamos encontrar aqui. A palavra do Senhor diz assim: toda árvore, fala comigo, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada aonde? No fogo. É forte, né? Eu sei que é uma mensagem para não trazer muitas glórias a Deus, mas é a verdade do Senhor. A palavra está dizendo, Jesus deixou bem claro aqui, amados, que não são algumas, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto,
é possível identificar a pessoa por seus frutos. Ou seja, a árvore ela será conhecida pelo fruto. Mas aqui nesse ponto eu estou falando exatamente do perigo de não frutificar. Pessoas que têm enveredado por esse lado, tá bom, eu vou caminhar aqui na igreja, sabe? Vou ficar no anonimato, ninguém nunca vai saber quem eu sou, mas uma hora vai ser identificado. Se der fruto. E se não der, a palavra já diz o que é que vai acontecer. Você crê que o que está escrito aqui é verdade, amados? Eu prefiro, amados, tomar o devido cuidado de não viver uma vida sem frutificar, porque a palavra está dizendo que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 21, versículo 18. Nós vamos ler aqui uma outra passagem, claro que ela não está falando aqui sobre fruto, mas, amados, a gente precisa olhar para a palavra e entender, e se não entender, pelo menos buscar entender por que está escrito. Parece que é um assunto, às vezes, até meio fora do contexto, mas em Mateus capítulo 21, no versículo 18, a gente pode encontrar essa passagem também lá em Marcos 11, mas aqui no versículo 18 diz assim: de manhã, enquanto voltava para Jerusalém, Jesus teve fome. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Eu acredito, amados, que essa passagem ela está aqui como uma boa analogia para nós hoje, para que a gente possa compreender de que Deus, ao olhar para uma árvore, ao olhar para nós como árvores, do qual Ele mesmo plantou, a expectativa dele é de chegar até nós, e principalmente quando estivermos folhagem, é que Ele venha encontrar frutos. Aqui o fato de ter folhas é que, segundo os estudiosos, eles dizem que os figos, ao terem folhas, é comum que eles tenham também frutos. Mas aqui havia uma mentira, ou uma aparência de verdade. E nisso aqui, amados, eu linko claramente com Mateus 7,19, que ele diz que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Essa daqui secou no lugar que estava. E nesse contexto aqui, amados, eu preciso falar algo bem interessante, porque ela fala no Mateus 7,19, que ele fala assim: a árvore que não produz bons frutos. Amém? Num primeiro momento ele diz que toda árvore que não produz será cortada, mas a árvore que não produzir bons frutos, então também fala de árvores que vai produzir frutos bons e frutos ruins. Você está comigo? E nós precisamos entender que o que Deus espera é que a gente venha a produzir frutos bons. Lá em Mateus capítulo 3, mais uma vez, eu quero ler outro texto com você, que fala sobre o perigo de uma árvore que não produz fruto. Mateus capítulo 3, versículo 19. João Batista, amados, aqui falando, ele diz assim, Mateus 3,19, ou 3,10, perdão, estou ainda com 19 na cabeça aqui. Mateus capítulo 3, versículo de número 10, olha o que ele diz: agora mesmo o machado do julgamento está pronto para cortar as raízes das árvores. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Você quer mais passagem para você ficar ciente de que há uma verdade a respeito disso? Que árvores que não produzem frutos, ela será cortada e será lançada no fogo. Então aqui, amados,
a palavra do Senhor deixa claro que o machado, ele diz agora mesmo, o machado está posto à raiz. Mas aqui na versão da NVT ele fala do machado do julgamento. Resumindo hoje, toda árvore que não produz fruto haverá um julgamento. Fala comigo, julgamento. Amém? Haverá um julgamento, amados. Haverá um julgamento. Eu não sei, já sei que isso tudo é por conta do engano mesmo, que tem gente que arrisca a viver uma vida dessa forma. Só pode ser por engano. E o perigo do engano é que o enganado pensa que está certo. A palavra do Senhor já diz, né, que eles só enganarão a si mesmo. Claro que vão enganando outros aqui e ali, mas o primeiro a ser enganado é eles. Então aqui, amados, nesse contexto, eu quero que você entenda, alguém, né, que é estudioso aí, já pode querer se safar e dizer, mas aqui ele não está falando para a igreja. Sim, amados, aqui estava falando para os judeus, né? Aqui foi antes de Jesus, né? O João Batista veio para anunciar a vinda de Cristo, abriu o caminho, e ele diz, olha, agora mesmo o machado está posto às raízes das árvores, e toda árvore que não der fruto vai ser cortada e lançada fora. E nós sabemos o que foi que aconteceu, né, para os judeus, amados. Jesus veio para quem? A Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus os rejeitaram. Ou seja, eles não aceitaram, eles não receberam. E por isso veio o julgamento, veio o juízo para eles. E eu quero ler ainda um outro texto que vai estar na mesma referência também com relação aos judeus, mas também nos fala sobre a necessidade de frutificar. É o que está lá em Lucas capítulo 13, no versículo de número 6. Abra comigo lá. Lucas capítulo 13, versículo de número 6. Diz assim: então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo e foi várias vezes, fala comigo, várias vezes, fazer o quê? Procurar frutos nela, e sem sucesso. Meu Deus. Por fim, disse ao jardineiro: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando espaço no pomar. O jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano e eu cuidarei dela e o adubarei. Se der figos no próximo ano, ótimo. Se não, mande cortá-la. Quem sabe aqui do que está falando isso aqui? Está falando, amados, de árvores que não deram frutos. Mais uma vez aqui, Jesus conta essa parábola e ele estava falando exatamente dos judeus. Amém? Estava falando dos judeus, aqui ele diz, olha, o dono da vinha disse, olha, eu fui por 3 anos procurar fruto nessa árvore e sem sucesso. Como assim 3 anos? Quem sabe que João Batista veio antes de Jesus? Né? Aproximadamente 6 meses antes, ele começou a anunciar. Aqui Jesus já estava, né, indo para o seu 3º ano já do seu ministério, e aqui ele está falando exatamente no tempo, nesse tempo, de que havia, né, procurado fruto nessa árvore, e nessa árvore não havia fruto, e já tinha vindo uma ordem para que cortasse. Quem foi que falou? O jardineiro disse: dá mais 1 ano para eles. Eu vou cuidar, eu vou adubar eles. Eu vou afofar as raízes, eu vou regar eles. Agora, se depois disso não haver fruto, aí sim, pode cortar. Sabe, amados, aqui eu vejo a misericórdia de Deus mesmo para com aquele povo. Jesus disse, olha, deixa mais 1 ano aí. Isso aqui, acreditamos nós, né, pelos estudos, que era 6 anos, ou 6 meses aqui antes de Jesus ir para a cruz. Jesus foi para a cruz, mesmo assim depois de crucificado, depois de ressuscitado, ele voltou, ainda teve mais um tempo, mas chegou uma hora que foi cortado. Foi cortado. E amados, eu não vou abrir esse texto, mas depois você pode ler lá em Romanos capítulo 11, quando Paulo fala, né,
que se Deus não poupou aqueles que eram, a videira verdadeira, que eram a oliveira verdadeira, quanto mais nós que éramos zambuzeiros, que eram oliveiras brabas e fomos enxertados. E aí, amados, é nesse contexto aqui que eu quero mesmo nessa noite despertar, sabe, essa necessidade de nós frutificarmos. E a palavra do Senhor fala ainda sobre o tempo de frutificar. O tempo para frutificar, há um tempo para dar fruto. Por quê? Porque o que plantou, ele vem no tempo da colheita, ele vem no tempo certo. E quando ele chega que não encontra fruto, isso é uma decepção. Amém? Lá em Salmos 1, nós vemos claramente, abre lá comigo rapidamente. Eu vou falar já agora sobre mesmo o tempo do frutificar. Em Salmos capítulo 1, no verso 3, vai falar de alguém que decide, que toma uma decisão por atentar-se para a palavra de Deus. Ele diz: ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Fala comigo, no tempo certo. Sabe, amados, alguém que, sabe, se agrada, tem prazer, medita na lei do Senhor, e nós vamos ver nesse instantinho mais a respeito do frutificar. Ele diz que essa pessoa, ela é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Mais uma vez aqui nós vemos a palavra mencionando: suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Aleluia! Ou seja, se tiver folhas, o Senhor quer encontrar fruto também. Mas se tiver fruto, vai ter folhagem também, vai estar frondosa, vai estar, sabe, bem ornamentada, vai estar bonita. Mas nós vimos claramente o exemplo de uma árvore que parecia ter, mas não tinha, e o que aconteceu com ela. Mas, amados, eu creio nessa noite que eu estou falando com pessoas que já têm dado seus frutos, mas que vão frutificar muito mais ainda. Amém? Sabe, amados, o propósito desse ensino é trazer um entendimento, é trazer um temor sobre o perigo de não frutificar, mas trazer também uma alegria, trazer um desejo, estimular você. Eu sei que para dar fruto não precisa colocar força, mas precisa de estímulo. Amém? Diga: para dar fruto não precisa de força, mas precisa de estímulo. Amém? Jesus, ele disse: eu vou estimular, ou seja, adubar, afofar, regar, é estimular. Você tem sido estimulado a frutificar nesse lugar? Você tem sido estimulado, sabe, amados? Pode parecer um pastor chato, pode ser alguém, sabe, chato em estar repetindo as mesmas coisas, mas, amados, é assim que funciona, até que venha a funcionar, como nós recebemos esse ano mesmo lá na conferência, porque um planta e o outro rega, um planta e o outro rega, e Deus dá o crescimento. Sabe, amados, o regar é chato para muita gente, mas para o que quer frutificar, agradece. Para quem quer frutificar, agradece o regar, porque todo dia um pouquinho de água, todo dia um pouquinho de água, todo dia um pouquinho de água, um pouquinho de adubo, regando ali para quê? Para que uma hora o fruto apareça. Amém? Você já viu um pé de árvore se espremendo para colocar o fruto? Não, não precisa. Se for regado, amados, se receber, se agradecer o regar, vai florir, vai florescer e vai frutificar. Aleluia! Vai frutificar. Então, uma vez que nós já entendemos o perigo de não frutificar, vamos aprender os segredos para a frutificação? Quantos aqui querem aprender o segredo para frutificar? Amém? Como eu falei, amados, precisa gerar temor, mas precisa gerar também desejo, estímulo, para que a gente venha, gerar frutos, para que nós venhamos a dar frutos.
E para isso eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo agora em João, capítulo de número 15. João 15. Nós vimos que lá nos contextos anteriores, nós limos, falamos muito de uma árvore que foi plantada, mas elas não deram fruto. Mas aqui, amados, tem uma árvore que foi plantada agora com uma semente incorruptível. Amém? Jesus é a árvore que foi plantada, uma semente incorruptível. Ela morreu, por isso que ele disse: se o grão não cair à terra e não morrer, vai ficar ele só. Mas Jesus, como um grão, ele foi jogado na terra, ele foi lançado na terra, mas ele germinou, ele nasceu, ele ressurgiu. E aqui, amados, agora nós vamos entender que a responsabilidade agora é maior. Porque agora nós vamos entender que nós, em Cristo Jesus, não é só a questão de estar plantado, nós fomos enxertados. Aleluia. Aleluia. Não sei você, mas para mim, assim, não tem desculpa. Não tem desculpa, amados. João 15, diz, verso 1: eu sou a videira verdadeira. Fala, videira verdadeira. Se tem a verdadeira, então tem a falsa. Aleluia. Quantos aqui estão enxertados nessa verdadeira? Aleluia. Aleluia. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo, diga todo ramo, que estando em mim não dá fruto, ele corta. Fala comigo, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Quantos sabem que cortar e podar é diferente? E todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Verso 4: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Verso 6: quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Oh, aleluia! Glória a Deus! Então aqui, amados, sobre o segredo, os segredos para a frutificação. Quem aqui já pegou? Qual é o segredo para frutificar? Pergunta para mim, qual é o segredo para frutificar? Permanência. 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 Agora existe uma permanência dupla, ou uma dupla permanência. Para que ele permaneça em nós, porque sem ele não podemos gerar fruto. Para que ele permaneça em nós, nós precisamos permanecer nele. Permanecer nele. O segredo, amados, para frutificar está aqui. E esse termo, permanência. Eu não sei se você prestou atenção quantas vezes a palavra permanência foi mencionada aqui.
Mas no verso 4 ele diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele diz: também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam. Ele diz: sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, ou seja, permaneço nele, produz muito fruto. No verso 6 ele diz: quem não permanece em mim. Aí vem as consequências, vem o julgamento, vem o juízo. No verso 7 ele diz: mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. E nisso daqui eu quero mesmo dar uma ênfase aqui. Amados, tem gente que fica perguntando: como é que Jesus permanece em mim? Alguém um dia me perguntou: pastor, eu acredito que Jesus está permanecendo em mim, porque ele disse que nunca nos jogaria fora, ele não me desampararia, ele não me deixaria. Mas, amados, quantos sabem que Jesus é a palavra? Amém? Jesus é a palavra. Fala comigo: Jesus é a palavra. Fala outra vez. Jesus é a palavra. Então, amados, a palavra ela tem que permanecer aonde? Em nós. Tem que permanecer em mim. Eu permaneço nele e ele permanece em mim. Sabe, amados, quando você olha para isso aqui, o que Jesus diz, a gente pode linkar claramente lá com Salmos 1. Quando diz: antes daquelas coisas lá que não é certo para nós, ele diz: tem prazer na lei do Senhor. Quantos creem que a palavra Jesus é a lei? Amém? Ele é uma lei, amados. E essa lei ela tem que permanecer em nós. Nós devemos ter prazer em meditar nela de dia, de noite, de dia, de noite. E aí é nisso que ele diz: se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e isso lhes será concedido. Então, amados, nós precisamos compreender claramente sobre a necessidade de frutificar. Por quê? É pelo fruto que seremos conhecidos. Se não frutificarmos, é claro e evidente, a palavra é uma verdade, ela diz que será cortado, será lançado fora, será queimado. Mas, ao frutificar, nós vamos ver aqui algo maravilhoso que Jesus fala no versículo número 8. Ele diz: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai. Aleluia. Quantos aqui querem glorificar o nome do Senhor? Você sabia que glorificar o nome do Senhor não é você dizendo glórias, glórias a ti, Senhor, glória a Deus? Claro que a gente fala, mas esse falar, aquilo que nós falamos tem que ter uma ação correspondente. Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, eu quero glorificar o teu nome. Se você não der fruta, mas vai ficar só falando. Porque Jesus ele disse que o nome do Pai, o Pai será glorificado quando os ramos derem frutos. Amém? Por quê? Porque Deus ele vai vir procurar. E ao encontrar, ele será glorificado nisso. Mas se não bastasse isso, amados, mais uma vez Jesus vai dizer que, além de glorificar o Pai, nós vamos demonstrar ou vamos provar que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Aleluia. Então, para mim, eu entendo que existe discípulos verdadeiros e existe falsos discípulos. Porque aqueles que se dizem discípulos, mas não frutificam, eles não são verdadeiros. Porque os verdadeiros discípulos, eles frutificam. Eles dão fruto. Eles dão fruto. E esse fruto, ele permanecerá. Então, amados, hoje eu quero mesmo focar nesses dois pontos: ser conhecido como discípulo de Jesus e glorificar o Pai. Aleluia. Não dá mais, amados, para ser crente anônimo.
árvore anônima, de que você vem uma vez, vem outra, vai uma vez, vai outra, e você não consegue encontrar um fruto dessa pessoa. É hora de frutificarmos. É hora de frutificarmos, amados, para que a gente não viva uma vida de engano, para que a gente não seja enganado, sabe, nessa onda de, vai deixando, vai ficando de qualquer jeito, sabe, amados, eu não sei mesmo que onda miserável foi essa que entrou na igreja, em que a gente tem visto muito em muitos lugares isso, sabe, se propagando, as igrejas crescendo em números, mas sem frutos. Sem frutos. Eu falo isso, amados, porque quando a gente começa a caminhada no Evangelho, a gente espera que aqueles que já estão mais tempo na igreja, que já seja aqueles a estar frutificando, sim ou não? Em um plantio é comum, amados, que aqueles que foram plantados primeiro, eles já estejam frutificando. E eu acredito que isso é para estimular os demais. E eu me lembro que, ao me converter, alguns que já estavam na caminhada, eu comecei a analisar e eu disse, isso é lá tipo de crente? Por quê, amados? Porque a gente espera, deixa eu dizer, há expectativas de que nós venhamos a frutificar. Há expectativa, o mundo tem expectativa, Deus tem expectativa, a própria igreja deve gerar expectativa no fruto uns dos outros. Amém? Porque, amados, se nós estamos em Cristo, se nós estamos enxertados na videira verdadeira, nós temos o Pai como agricultor. Quem sabe que Ele cuida bem? Amém? Ele cuida bem. Então, mas nós não temos mais desculpa, a não ser que não esteja em Cristo. Concorda comigo? Então hoje o que vale ressaltar, e nisso aqui a gente linka tudo novamente, desde quando a gente começou a falar sobre o fruto do Espírito, porque a gente só pode cobrar fruto de quem nasceu de novo. Amém? Ou seja, é alguém que está enxertado. Mas se você abre a sua boca e você diz que está em Cristo, há um tempo para frutificar, porque Ele diz que é como árvore plantada à beira do ribeiro, que no tempo certo dá o seu fruto. Aleluia! Existe um tempo certo, amado, para frutificar. E eu acredito que o Pai, como agricultor, Ele sabe exatamente cada tipo de árvore que nós somos, e Ele sabe exatamente o tempo de dar fruto. Quando nós lemos lá em Lucas, quando falou daquela árvore lá que estava sem frutificar, Ele diz, olha, está no tempo já de cortar, ou seja, já passou do tempo de dar fruto. O jardineiro ainda pediu mais um tempo para que pudesse adubar. Eu estudando, meditando sobre isso aqui, eu estava lembrando, infelizmente ela não está aqui, mas eu estava lembrando de uma visão que Cláudia teve. Cláudia teve uma visão aqui da igreja e ela falava, pastor, eu via claramente algumas árvores que já tinham secado e outras que estavam bem murchas, mas na visão ela disse que Deus falava sobre lançar algumas fora. Eu não quero fazer essa parte, eu quero ficar com a outra parte que ela teve na visão. Ela disse, mas outras, Deus falava para regar essas plantas que estavam murchas, para que elas dessem frutos. É o propósito, amados, isso está alinhado com a palavra. É o que Deus espera de mim e de você, que estamos enxertados na videira verdadeira. E aí, eu quero voltar um pouquinho, novamente, lá no versículo 1, ele diz, todo ramo estando em mim, não dá fruto, ele corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda. Para quê? Para dar mais. Deus quer uma produção maior, Ele quer mais fruto, amados. E esse podar aqui, se você nunca teve experiência com plantios ou com poda de árvores, você vai saber que são algumas coisinhas que estão impedindo o avanço, o crescimento da fruta. Nós temos aqui um biólogo aqui, se eu sei que botar eles para ministrar aqui, ele ia trazer mais exemplos a respeito disso, mas eu acredito que de uma forma bem rasa mesmo dá para você entender. Sabe, amados, tem algumas coisas que às vezes vai impedindo do frutificar, mas se você der um fruto, mesmo lá meio afogado, em meio àquelas coisas que estão impedindo, a Bíblia está dizendo, Jesus deixou bem claro aqui, que o Pai vai podar para que possa dar mais frutos.
Aleluia. Pastor, o que seriam essas podas? Essas podas, amados, podem ser vistas de várias formas. Uma delas chama-se correção. Fala comigo, correção. Você sabia que uma correção é para que dê mais fruto? E tem gente, amados, que ao receber uma correção, ele se ofende. Receber uma correção, ele se sente agora menos amado. Não, a palavra do Senhor diz que ele corrige a quem ele ama. Amém? Então algumas podas vai ser algumas instruções, correções, exortações. Tudo isso é coisas que o Senhor vai perceber que não está bem na minha, na sua vida. E o Senhor de repente vai chamar, vai trazer você para perto, né? Para tirar aquilo que não está bem, para tirar aquilo que está, sabe, atrapalhando mesmo o avanço. Tem coisas que muitas vezes nós não vamos nem perceber. Amém? Tem coisas na nossa vida, amados, que nos atrapalham o frutificar, que eu e você nem percebe que aquilo é um embaraço, que aquilo é um empecilho para o frutificar. Mas o agricultor sabe. Sim ou não? Ele sabe. Para muita gente, acha que aquilo é errado, mas ele sabe exatamente o que fazer, porque ele quer trazer mais crescimento, ele quer trazer mais produção. Aleluia! Então, amados, hoje, entendendo, na próxima semana nós vamos entrar para uma outra questão aqui, falando sobre o fruto do Espírito. Nós vamos entrar lá para Gálatas 5 mesmo, amém? Vamos fechar com Gálatas 5. E você vai ver, amados, sobre algumas coisas lá, antes de falar do fruto do Espírito, fala sobre as obras da carne. Muitas vezes também é alguém que está enxertado na videira, mas ainda está, né, com algumas obras, fruto da carne ainda. E muitas vezes só uma correção é que vai fazer você deixar de produzir aquilo dali ainda, para que agora o seu fruto venha a crescer mais e mais. E nós devemos, amados, aceitar, receber isso com mansidão, receber isso com alegria, porque o Pai, né, o agricultor, ele quer encontrar em nós fruto, e um fruto que permaneça. Mas, eu já encerrando aqui o ensino, mas lembra que o Senhor falou hoje sobre frutos bons? Existem alguns frutos ruins. E muitas vezes, amados, esse fruto a gente fica sem entender. E mais uma vez, nós vamos, quando a gente for lá para Gálatas 5, você vai entender que muitas vezes você pensa que esse fruto, estava conversando com o seu Fernando, hoje nós sabemos que existem os pseudos frutos, né? Tem uma aparência de fruto, mas não é fruto. Diga, o meu fruto, ele é verdadeiro. Eu creio que você fale isso com fé, amados. Que ele seja um fruto verdadeiro, que ele não seja um pseudo-fruto, sabe, que ele não seja uma aparência, que ele não seja um engano. Você sabia que muita gente que não quer, às vezes, permanecer no anonimato, mas ele quer demonstrar que ele tem fruto. Ele quer demonstrar que ele está frutificando. Nós sabemos que lá em Gálatas capítulo 5, vai falar do fruto do Espírito. E as três primeiras características é amor, paz e alegria. Amor, paz e alegria. Aí tem alguns deles lá: bondade, fidelidade, benignidade, a mansidão, domínio próprio. Você sabia que muita gente pode dar uma aparência, uma falsa demonstração de que está exercendo esses frutos? Tem gente, amados, que na igreja parece, meu Deus do céu, a paz do Senhor, irmão. O irmão está bem, a irmã vai bem. Como é que você está? Mas na hora que o negócio aperta, aí você vai ver que o fruto está azedo. Se você apertar um pouquinho, você vai perceber que o fruto é azedo. Oxente, irmã, tu não era aquela irmã lá na igreja que falava macio para caminhar, né? Toda a sutileza.
Sabe, amados, não é assim não. O fruto de paz é no momento da tribulação, é no momento que o negócio pega, é no momento que ninguém está encontrando, equilíbrio, mas você respira fundo e você diz, não, peraí, não é bem assim não. Não vamos resolver isso aqui agora no calor das emoções, não. Vamos dar um tempo. Não, que tempo que nada, tem que resolver agora. Não, comigo não é assim não. Comigo eu vou esperar, eu só vou resolver isso depois que todo mundo se aquietar, todo mundo acalmar. E você se mantém calmo, sereno. Esse é o verdadeiro fruto, amados. Esse é o verdadeiro fruto. Nesse quesito da paz, por exemplo, tem muita gente hoje, a paz. Vamos levantar a bandeira da paz. Essa bandeira da paz aí, amados, é só um pseudo fruto. Jesus disse, eu não vos dou como o mundo dá. Existe uma paz que o mundo oferece, mas a verdadeira paz é a que vem de Cristo. Amém? Quando nós falamos aqui a paz de Cristo, graça e paz seja multiplicado na sua vida, porque a gente crê mesmo numa paz que excede todo o entendimento humano. Uma paz que veio de dentro, gerado do próprio Cristo, que excede todo o entendimento humano. Já está falando, excede, é sobre todo o entendimento. Ninguém vai entender porque você anda nesse fruto, mas o Pai entende. Oh filha, oh filho, em meio à tribulação, aperrearam ela hoje, veio circunstância, mas em nenhum momento ela deixou de frutificar. Oh, glória a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Jesus disse, nisso o meu Pai é glorificado. Nisso o meu Pai é glorificado. Aleluia. Alegria. Tem falsas alegrias? Tem. Tem fruto falso, amado, de alegria? Tem. Nós precisamos atentar-se para isso, para que a gente venha dar o fruto verdadeiro. Amém? Glória a Deus. Então, amados, hoje, encerrando esse culto de ensino, eu creio que você foi despertado a não viver uma vida sem frutificar. Amém? E despertado a dar o fruto do Espírito. E Pai, na autoridade do nome de Jesus, Senhor, eu faço a mesma oração que aquele jardineiro fez, o mesmo pedido que aquele jardineiro fez. Pai, se há alguém que está sem frutificar, Pai, eu quero, eu desejo, eu estou aqui, Pai, como líder, como um pastor dessa igreja, Pai, eu quero regar, eu quero adubar, eu quero fazer com que essas pessoas elas possam frutificar. Eu creio, Pai, numa safra muito grande, eu creio, Pai, em uma colheita muito grande daquilo que o Senhor tem semeado, daquilo que o Senhor tem feito nessa cidade, daquilo que o Senhor tem feito nessa igreja. Eu creio, Pai, em nome de Jesus, que há filhos para o fruto do Espírito aqui nessa igreja. Eu te louvo, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que nos ajuda, que nos fortalece, que nos conduz no entendimento, para que nós possamos mais e mais nos atentarmos para a palavra do Senhor. Oh Senhor, eu oro nessa noite, eu oro, Pai, por aqueles que permanecerão, porque os segredos para o frutificar é a permanência. Obrigado, Senhor, por aqueles que permanecerão no Senhor e a palavra do Senhor permanecendo neles. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua seiva. Obrigado, Senhor, porque nós fomos enxertados na videira verdadeira e a tua seiva nunca falha. E por isso nós seremos ramos frutíferos, para que o teu nome seja glorificado e para que nós venhamos a ser conhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Quem crer diz amém, aleluia, glória a Deus.